Chico Garcia, que polêmica. Eu começo com você. Primeiro, eu não entendi até agora como que um árbitro que apitou o jogo do Grêmio com o Fluminense foi escalado de última hora para apitar uma partida tão importante como essa. Tem interesse do Bahia em não cair, o Flamengo ainda, mesmo que com chances reduzidas, briga pelo título. Por que a escolha dessa arbitragem e o que passou na cabeça do árbitro e do VAR na hora da conversa e da marcação desse pênalti? Olha, Renato, o Vinícius Araújo é um dos principais árbitros brasileiros hoje e isso diz muito, né? Porque ele tem erros e tem acertos, mas o que falta, na verdade, é um preparo maior de toda a condução da arbitragem no Brasil. Essa saída do Leonardo Gaciba, eu ouso a dizer que não vai resolver muita coisa, não. Porque a estrutura toda precisa ser modificada, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Sobre esse lance é inexplicável, não consigo entender e talvez a gente consiga entender com os áudios divulgados, que ainda não foram revelados, que a CBF desde 2 rodadas atrás tem feito, com imagens e áudios também da cabine do VAR, da conversa. Quero só ver essa resenha. Se o VAR recomendou a revisão, é porque ele viu tudo que nós estamos vendo. A regra alterou, inclusive, para que não seja infração a partir da junção peito, ombro e braço, né? A partir da manga de camisa como uma referência, né? Não é uma manga que vai até o cotovelo, mas a manga de camisa como uma referência. A bola bate nem perto dali, a bola bate mais para cá, centralizada, mais próxima do pescoço, mais próxima do peito, quase no ombro. Não tem como ser pênalti esse lance. E aí eu fico imaginando qual foi a conversa para que o Vinícius tenha visto no monitor, talvez uma imagem que nós não vimos ainda, que ele enxergue que a bola bateu no braço. Inexplicável e só mostra o despreparo. Por quê? Porque nesse jogo em que o Bahia tem muita razão de reclamar, no jogo passado contra a Chapecoense, o próprio Flamengo foi prejudicado. O problema está sistêmico, né? Como um todo. Está na arbitragem, né? A arbitragem está muito fraca, muito despreparada. A gente achou que quando tivesse a tecnologia acabaria com esse tipo de polêmica e de discussão. Ontem muito claro, acompanhando o jogo, logo no primeiro momento eu já vi que a bola tinha batido no braço, você explicou muito bem, no ombro do jogador argentino, e prejudicou demais, porque é um 0-0, um time que está ali lutando para se afastar da zona de rebaixamento, que é o caso do Bahia. Depois da chegada do Guto, o time melhorou. Ainda continua ali na parte de baixo da tabela, mas o Guto vem fazendo um trabalho interessante e aí o resultado, a interferência da arbitragem prejudica muito o Bahia. A gente vai falar mais pra frente, o Renato Gaúcho, por exemplo, deu a coletiva. Na coletiva, segundo o Renato Gaúcho, a arbitragem foi perfeita. Renato. Agora tem uma coisa, gente, desculpa interromper vocês, mas eu falava com o Denilson ao longo da semana que eu tinha muito medo das consequências do que não foi realizado no jogo entre Flamengo e Chapecoense. O Flamengo foi prejudicadíssimo naquela partida e eu espero que ontem não tenha acontecido nenhuma compensação, porque a arbitragem brasileira ela é tão medrosa, ela está tão fraca, ela espera tanto pelo VAR para ter uma confirmação de acerto, o medo de errar é tão grande que os caras acabam errando mesmo assim, porque eles são inseguros, porque eles são pressionados, porque a gente não tem uma transparência, que eles, vamos divulgar, mas divulgam um lance perfeito, um lance em que a comunicação foi boa. Eu quero ver quando divulgarem todas as comunicações. Então eu fiquei com muito medo e não sei se não teve uma compensação aí e por isso que o Bahia teve tanta revolta. Agora, a gente viu o lance ali do Rossi com o Diego. O Diego é um cara experiente, um cara rodado no futebol e ele realmente recebe uma cotovelada do Rossi, mas é desproporcional, Chico, a reação dele de segurar, de agarrar no pescoço o adversário. E na minha opinião, neste momento, o Vinícius acerta quando é alertado e dá cartão vermelho para cada um dos dois. Não, os dois foram corretamente expulsos, né? Quando você vê... E o lance é de uma ação e uma reação, porque o Rossi é desleal, deixando o cotovelo no rosto do Diego, e aí eu vou até deixar para o Denilson falar como atleta, né? Porque às vezes é difícil você manter a cabeça no lugar, mas ali, fatalmente, só o Rossi seria expulso se houvesse essa correção da imagem no VAR pela cotovelada e o Flamengo estaria na boa. Só que aí o Diego tem uma reação que é desproporcional, só que aí tem o seguinte... O Rossi provavelmente estava revoltado com o erro da arbitragem no primeiro tempo e isso ficou na cabeça dele. Não justifica, óbvio, mas explica um pouco. E o Diego não tem nada a ver com isso.
Não tem nada a ver que a arbitragem prejudicou o Flamengo contra a Chapecoense e beneficiou na marcação daquele pênalti. E aí ele tem uma reação que obviamente, passa do ponto. Chico, eu fico olhando a imagem desde a origem ali, do confronto, né, da cotovelada do Rossi, sensação de que o Diego já pensou em dar um pontapé nele na hora que ele foi levantar. A gente reparar na imagem, com o pé direito acho que ele já pensou em dar um pontapé no Rossi. Depois ele se desculpou nas redes sociais. A imagem agora, ó, olha agora, ó, parece que ele, acho que ele já pensou em dar um pontapé no Rossi ali, na cotovelada. E o jogador também, no caso do Diego, ele percebe quando o cara deixa um braço com a maldade, que foi o caso do Rossi. Ele deixa ali a cotovelada. Dava para ter evitado esse cotovelo no rosto do Diego. E aí mostra, né, essa adrenalina do futebol, nem o mais experiente, que o Diego é um cara muito experiente, rodado no futebol, também perde a cabeça em alguns momentos. Você já apanhou muito, você ficava quieto assim, como é que era? Eu? Eu xingava muito o adversário e muitas vezes fui expulso por cobrar um cartão no adversário pro árbitro e acabei sendo expulso. É dose. Vai, Renata, com você. Para, Denilson, muitas vezes. Não, Denilson, você é tão calmo, tão zen, tão de boa. Agora, só para não ficar no aspecto negativo, e foram vários nesse jogo, eu queria também parabenizar o Gabigol, que chegou ao 100º gol com a camisa do Flamengo, é o 19º artilheiro na história do time, e também o Andréas Pereira, que é um jogador que ele tem que aparecer mais, ele é importante nessa engrenagem. Por um período, a torcida não sentiu falta do Gerson, porque ele chegou muito bem. Então, tem que melhorar esse meio-campo. Já o Arrascaeta volta. Tem feito belos gols, o André. Está jogando muito bem. Com certeza. O Flamengo precisa dar uma resposta maior para o seu torcedor. E o Denilson deve estar com medo, viu? Posso só falar um negocinho? O árbitro foi muito convicto na hora que ele marcou o pênalti. Ele estava de frente para o lance. Ele foi super convicto. Teve convicção também o VAR de chamá-lo para ver o lance. Será que ele viu outra imagem que a gente não viu? Aí é que tá, a gente não sabe o que passa na cabeça do árbitro na hora, né? A confiança. Claro, porque eu acho também, a gente tem que levar em conta o fator humano. De repente, aquilo tudo, a gente em casa vendo na poltrona é uma coisa. O cara tá lá suado, cansado, vai lá pressionado pelos jogadores. Ele pode ter olhado e não ter visto o lance. Não é possível isso. Porque o que eu não entendo é que a imagem é muito nítida. É muito nítida. Fácil de você analisar, ainda mais para quem tem que ter o conhecimento da regra e ele não fez. Eu ainda ouvi um comentário dizendo, mas ele expandiu demais a ação, ele abriu demais os braços, ele deu muita chance, mas a bola bateu no peito. Ele pode abrir a mão, pode fechar a mão, pode encolher, pode jogar para trás, a bola bateu no peito. Simples assim. Fato é que o Bahia vai reclamar muito desse lance, principalmente até o final do campeonato. E a gente aproveita para fazer essa conexão, essa intersecção entre futebol e Fórmula 1. A Luísa Oliveira.